Somos levados a uma lembrança de muito tempo atrás. Vemos Odisseus com trajes comuns daquela época e ele estava assustado e bastante cansado. O cavaleiro chamava por Xion e Doco. Onde estão vocês dois? De repente o cavaleiro de prata de Ofilco avista os dois garotos. Xion, com lágrimas nos olhos, dizia: Odisseus, nós estamos aqui. Doco estava caído ao seu lado e o Ofilco corre em sua direção, perguntando se ambos estavam bem. Xion explica que Doco perdeu a sua consciência devido aos gases daquela área vulcânica. E Odisseus então se pronuncia: eu avisei para vocês, ainda não estão preparados para treinar neste lugar. Esse local sempre emite gases venenosos mortíferos, além de que nunca se sabe quando o vulcão entrará em erupção. Precisamos sair daqui o mais rápido possível. Odisseus pega Doco, então Xion o segue. Porém, de repente, uma erupção acontece. Ao que parece, aquele vulcão começava a entrar em atividade. O cavaleiro de prata dizia: oh não, o vulcão começou a entrar em erupção. Se apresse, Xion. Porém, o garoto não conseguia se levantar e ele havia torcido o tornozelo. Desse jeito, Odisseus não teve outra alternativa e ele também carregava Xion em suas costas. Não há tempo a perder. De repente, rochas vulcânicas começam a cair, formando assim pequenas explosões. E o cavaleiro de Ofilco que corria começa a falar: se formos envolvidos pela lava, será o nosso fim. Xion pedia perdão por colocar todos em risco. Odisseus então se assusta. Ele se vê ilhado num mar de magma incandescente. A lava o cercava por todos os lados. E ele diz: essa corrente de lava cobriu o nosso caminho de volta. Também está atrás de nós. Se continuar assim, nós três seremos carbonizados. Não importa o que aconteça, devo salvar ao menos esses dois. Porém, de repente alguém chama pelo cavaleiro, e ele, olhando para o horizonte, avista os demais aspirantes a cavaleiros de ouro. Aqueles eram Cardinale, Deftou, Ox, Gestalt, Shijima, Mistoria, Caim, Escarlate e Kaiser, que dizia: ficamos preocupados, então também viemos. Vocês estão bem? E Odisseus responde que ele estava bem. Mas aqui é perigoso, então não se aproximem. Irei arremessar estes dois até vocês, então peguem eles. Porém, naquele momento, o cavaleiro é surpreendido por várias rochas incandescentes que iam em sua direção. Sem pensar duas vezes, o serpentário arremessa os dois garotos e os demais aspirantes a cavaleiros o seguram. Porém, o inevitável acontece. Odisseus é atingido na explosão. Todos ficam muito preocupados e gritam por seu nome, porém não conseguem avistar nada em meio àquela lava incandescente. A ilha pouco a pouco era coberta por aquele mar de fogo, porém de alguma forma ainda conseguem resgatar Odisseus. O cavaleiro deitado no chão estava com seu corpo completamente queimado, e os futuros cavaleiros de ouro choravam pedindo para que ele aguente firme e não morra. Odisseus, muito enfraquecido, responde que ainda não morreu, e Xion e Doco, chorando, falavam que sentiam muito por isso. Isso era tudo culpa deles. Porém, o cavaleiro de prata pede para que não se preocupem. Essa é a minha missão: salvar tantos cavaleiros quanto eu puder. Para cumprir essa missão, não me interessa o que acontecerá com meu corpo. Ninguém precisa se lamentar por isso. Todos ali presentes, emocionados, gritam por Odisseus após ouvirem aquelas palavras. E voltando à casa de Ares, Xion acordava de seu sono enquanto chamava o nome de Odisseus. À sua frente, o agora cavaleiro de ouro de Ofilco dizia: o que aconteceu, Xion? Por acaso teve um sonho do passado? E nesse momento o Muviano se assusta. Mas o que? É você? Não pode ser, não consigo acreditar que isto seja real. Por acaso realmente reviveu como o 13º cavaleiro de ouro, Odisseus de Serpentário. Esse é um homem que viveu seguindo suas convicções e serviu ao santuário mais do que qualquer outra pessoa. Agora ele reviveu. Será que ele é um aliado ou será que ele é um inimigo? Um homem aparece na frente de Xion, o guardião da primeira casa zodiacal, Ares. Será que ele é o cavaleiro lendário? Xion, sem palavras, mal conseguia falar o nome de Odisseus. Ele então se surpreende, mas essa aparência está com a mesma beleza de antes. Xion se referia às graves queimaduras que Odisseus havia adquirido salvando ele e Doco na infância. O cavaleiro de Ofilco ressuscitou com a sua antiga aparência, sem nenhuma cicatriz. Ele então retira seu elmo e Xion dizia: quando nos salvou, Doco e eu éramos crianças e você sofreu queimaduras por todo o seu corpo. Desde então sempre usava um manto para esconder sua aparência. Nesse momento Odisseus se pronuncia pelo seu cosmo: Xion, não tenha a menor dúvida de que eu renasci para matar a Atena.
O Cavaleiro de Ouro fica chocado com aquelas palavras. Odisseu não quer acreditar que esteja falando sério. E o Serpentário então o pergunta: o que você pensa em fazer? Você virá comigo ou vai proteger a Athena? Eu fiz você acordar para lhe fazer essa pergunta. Responda-me de uma vez, Xion. Eu ou a Athena? Qual lado você escolhe? Xion, com a voz trêmula, responde que o 13º Cavaleiro de Ouro deveria saber. Sem pensar duas vezes, Xion de Ares utiliza seu poder Muralha de Cristal. O Cavaleiro de Ouro escolhe seu lado. Como um verdadeiro guerreiro dourado, o nobre Xion escolhe defender a deusa da guerra justa, Athena. Ele então dizia: mesmo que eu tenha uma grande dívida contigo, eu sou um cavaleiro de Athena, não te deixarei passar por aqui. Odisseus, que teve aquela resposta, então se pronuncia: Xion, que belas palavras, esperava que diria isso. Valeu a pena arriscar minha vida para te salvar há anos atrás. Porém, Odisseus naquele momento ergue sua mão. Ele então encosta na muralha de cristal e ela se trinca. O poder de Xion se transforma em pó perante o simples toque do 13º Cavaleiro de Ouro. Xion, sem entender o que aconteceu, dizia: a muralha de cristal se dissipou em um instante. E o Cavaleiro de Ofilco responde que com esse nível Xion nunca poderá detê-lo. O Cavaleiro de Ouro de Ares vê em sua frente o denso cosmo de Odisseus, que cobre aquele lugar. O 13º Cavaleiro então se pronuncia: eu te perguntarei somente mais uma vez, vai seguir a mim ou a Athena, Xion? Mesmo sabendo que não teria chances, o Cavaleiro de Ares o responde: não, eu não me cansarei de dizer isso, eu sou um cavaleiro de Athena, e mesmo que meu corpo seja destruído, eu protegerei a Athena até o fim. O Cavaleiro de Ouro então parte para o ataque mais uma vez, mas antes que pudesse completá-lo, Odisseus já estava à sua frente. O Cavaleiro renascido paralisa Xion com seu poder. O ariano cai de joelhos e Odisseus falava: Xion, sem dúvida alguma eu pude ver sua determinação. O ariano então dizia: meu corpo, a força está abandonando o meu corpo. Odisseus, que espécie de ataque é esse? O cavaleiro então responde: eu não o ataquei. Meu dever não consiste em atacar e sim em salvar. Por acaso não salvei a vida de todos os cavaleiros há tanto tempo? Por acaso eu não os protegi até o fim? Agora mesmo o que eu estou fazendo é remover a lei do despertar que apliquei em você. Xion, surpreso, se perguntava o que seria a lei do despertar. Esse é o poder da casa de Ofilcos, que cobre todo o santuário. Ao remover essa lei, isso fará com que volte a cair em um sono profundo. Agora cai em um sono profundo, Xion. Essas eram as palavras de Odisseus, e naquele momento Ariano cai à sua frente. No mundo dos mortos, vemos o espectro de Aqueronte que estava em seu barco às margens do rio Aqueronte. A espectro Nian então dizia: não vem nenhum morto, que droga, tenho tanto tempo livre aqui. Pode ser que tenha ocorrido uma distorção no tempo e espaço. Acredito ser por isso que os mortos estejam demorando a aparecer. Falando nos mortos, este grandalhão aí, e à sua frente ela avista o Cavaleiro de Ouro de Touro, Ox, que trajava sua armadura e ao que parece estava dormindo sentado. Nian dizia: ele permanece ali sentado sem mover nenhum dedo. Será que ele não tem o pagamento para embarcar? Ei grandão, eu sou Nian, barqueira do rio Aqueronte. Vai subir ou não? Este é o local onde se embarca para ir ao inferno. Não é um local de descanso. Por acaso esse cara está dormindo? Ei, fale alguma coisa. Porém, mesmo após tanta gritaria, o enorme touro permanecia imóvel. E de repente Nian se assusta. Mas o que? Esse cara, ele nem parece que está morto. Agora, olhando bem, esse cara, que miserável, por acaso é um cavaleiro de Athena? O que pensa que está fazendo em um local como esse? Se não está morto, não pode cruzar o rio Aqueronte. A espectro então ataca com seu remo, porém de repente algo a contém e ela escuta uma voz: pare! Nian então se assusta e pula para trás. Ela perguntava quem era aquele e de repente surge Odisseus que diz: não deve recorrer à violência, eu trarei esta pessoa de volta comigo. Ox, reaja! Naquele momento o enorme cavaleiro de touro abre os seus olhos. Ele se surpreende com Odisseus à sua frente. Ox então dizia: não pode ser. Se você está aqui, isso significa que este é o inferno. E o cavaleiro de Ofilco responde: você está enganado. Você se encontra em um estado de animação suspensa. Por esse motivo, não pode cruzar o rio Aqueronte. Agora vamos voltar juntos ao santuário, Ox. O cavaleiro de ouro então perguntava:
Animação suspensa. Mas Odisseus, você tinha morrido. O que aconteceu contigo? Odisseus então responde: eu revivi na Terra, como o 13º Cavaleiro de Ouro. Ox, surpreso, não acreditava. O que você está dizendo? O 13º Cavaleiro de Ouro? E naquele momento Nian entra na discussão. Ei, o que vocês pensam que é este lugar? Essa é a entrada do inferno, tão temível que até as crianças choronas ficam em silêncio quando escutam sobre. Vocês não podem entrar e sair daqui tão livremente. Odisseus então estende sua mão. Com vários grãos de ouro ele diz: não é muito, mas receba-os como desculpa pelos problemas que lhe causamos. E Nian não acreditava. Por acaso isso aqui são grãos de ouro? Apenas com essa quantidade, centenas de mortos podem embarcar. Odisseus então se pronuncia: em pouco tempo muitos cavaleiros virão. Por favor, receba isso como pagamento quando isso ocorrer. Vamos logo, Ox. Os cavaleiros de ouro então saem daquele local e Nian ficava surpresa com todo aquele ouro em suas mãos. Mas o que? Eles desapareceram? Por acaso regressaram ao mundo dos vivos? Mas quem era aquele cara? O que ele quis dizer com isso de 13º Cavaleiro de Ouro? E nesse momento, Ox de Touro ressuscita sendo guiado por Odisseus. E voltando ao santuário, somos levados até a casa de Touro. O que Odisseus de Ofilco realmente pretende ao trazer à vida Ox de Touro, que estava à beira do Rio da Morte. O enorme Cavaleiro de Ouro acorda na mesma posição em que estava quando foi morto. Ox estava na postura de ataque do grande chifre, e à sua frente estava Odisseus, que dizia: Ox, você regressou a salvo, desde o rio Aqueronte. De repente o Cavaleiro de Ouro cai de joelhos, e o Serpentário diz: era de se esperar que alguém como você morresse de pé. Essa postura com a qual, apesar de morto, você queria afastar os inimigos é simplesmente assombrosa. Me pergunto qual inimigo que deixou alguém como você em um estado de animação suspensa. Quem diabos foi esse? E suando frio, Ox responde que foi Suikyo de Garuda. Odisseus se perguntava se realmente teria sido Suikyo, e Ox falava que sim, aquele homem estava agindo como se tivesse passado para o lado do exército de Hades. No entanto, como esperado, ele era um verdadeiro cavaleiro, e me deixou com vida para quando o verdadeiro inimigo viesse. Odisseus dizia que entende. Um verdadeiro inimigo, hein? Será o exército de Hades? Ou ele se referia a mim? O Cavaleiro de Ouro se perguntava por que Odisseus estava fazendo essas piadas em uma situação como aquela, e o 13º Cavaleiro de Ouro responde que não era uma piada. Eu revivi para matar a Athena. Me seguirá, Ox? Te trouxe de volta do rio Aqueronte para que me responda a esta pergunta. O Cavaleiro de Touro estava surpreso. Não, não pode ser. Antes de morrer você tinha um abundante senso de justiça. Por que quer fazer isso, Odisseus? Dentro deste santuário, você arriscou a sua vida até o final. O cavaleiro então se pronuncia novamente. Você vai me obedecer ou não? Ox fica relutante e gaguejando ele responde: você está certo que te devo muitas coisas. No entanto, por nenhum motivo, deixarei passar por aqui alguém que pense em ferir a Athena. E o Cavaleiro de Serpentário dizia isso para Ox demonstrar isso com seus atos. Se não pode fazê-lo, então eu cruzarei este lugar. Ox então fica em posição de batalha e ataca o inimigo gritando: eu já disse que não deixarei que passe por esta casa. E de repente um clarão acontece. Ox com dores dizia que seu braço esquerdo estava torto. Não, não pode ser, isso foi tão rápido. Que tipo de ataque você utilizou? Odisseus responde que não o atacou, e Ox se perguntava o que significava aquilo então, porque seu braço estava assim. O 13º Cavaleiro de Ouro responde que aquela era uma dor do passado. O touro se perguntava como isso era possível, e Serpentário então explica: você se esqueceu disso, Ox? Esse braço esquerdo foi o que você fraturou há muito tempo atrás, e fui eu quem o curou. E não é só isso, sua mão direita, sua perna esquerda e seu pescoço também. Naquele momento o Cavaleiro de Touro entra em colapso. Todas as suas antigas feridas e fraturas voltam a incomodá-lo. Ele gritava de dor e Odisseus dizia: por acaso não foi eu quem curou suas enfermidades e as terríveis feridas que obteve durante todo o seu treinamento? Já que se opõe a mim, a dor de suas velhas feridas irão ressurgir. Naquele momento Ox cai no chão. Não, isso é impossível. Odisseus então dizia: essa deve ser uma dor intolerável. Isso é pelo fato de você ser afligido por todas as dores do passado ao mesmo tempo. Eu te perguntarei somente mais uma vez: abandonará Athena e me seguirá?
Se o fizer, sua dor se acalmará imediatamente e se sentirá muito melhor. E o que você decide, Ox? O Cavaleiro de Touro, reunindo suas forças, levanta a cabeça e diz: eu sou um cavaleiro de Atena. Mesmo que meu corpo fique despedaçado, eu não trairei Atena. E Odisseus então se pronuncia: Ox, tal como eu esperava do Cavaleiro de Ouro de Touro, neste caso removerei a lei do despertar e será melhor que volte a dormir e também não sentirá mais dor. Naquele momento, o Serpentário coloca sua mão na direção de Ox e com seu cosmo faz o Cavaleiro de Touro cair lentamente em um sono profundo. O guardião da segunda casa zodiacal então cai e Odisseus segue seu caminho para a próxima casa. Você já sentiu o cosmo?